Olá, boa noite, bem-vindos, pessoal. Vamos para a nossa música para começar a falar do nosso assunto de hoje. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o dia foi intenso por aqui. Ai, mas estamos aqui firmes e fortes para a live de quinta. Toda quinta, 20 e 19, live com assunto novo para vocês. Então, vamos lá falar do nosso assunto de hoje, né? Que é como selecionar pessoas, como selecionar avaliadores para fazerem parte de um painel treinado. Muita gente tem dificuldade para selecionar pessoas, né? E essa é uma pergunta que chega muito para mim. Quem que eu chamo? Onde que eu encontro essas pessoas? Como que eu faço o convite? Quais são os requisitos que elas precisam para fazer parte do meu painel? E então é uma pergunta que chega muito, por isso que eu decidi fazer essa live com esse tema hoje, né? A principal dificuldade, então, é onde encontrar essas pessoas, quem que eu vou chamar, se a pessoa vai topar participar, onde que essas pessoas vão arrumar tempo para fazer, né, meu teste. Muitas vezes os seus avaliadores, os seus painelistas são os seus próprios colegas. Então, como é que você vai tirar eles lá de um experimento no laboratório para ir lá fazer seu teste, né? Então, antes de começar a falar desse assunto em si, de como de fato você seleciona essas pessoas, eu acho importante comentar algo que eu falei numa live há mais ou menos um mês atrás, que era por onde começar a implementar a sensorial onde você trabalha. Isso é muito útil também quando a gente está falando de selecionar pessoas para painel treinado. Por quê? O primeiro passo para você conseguir montar um painel treinado é você conseguir aliados. Então, você vai conversar com os seus colegas, vai conversar com os seus gestores, vai conversar com outras áreas com as quais você tem contato e vai contar para essas áreas, para essas pessoas, a importância da sensorial. Mostrar, né, todos os benefícios que a sensorial pode trazer e, com isso, ganhar um espacinho no coração delas. E aí, você conquistando esse espacinho no coração delas, fica muito mais fácil. Por quê? Essas pessoas conhecem outras pessoas, convivem com outras pessoas, então eles vão saber da importância que sensorial tem, eles vão te ajudar a selecionar esses voluntários, selecionar esses painelistas, né? Vão falar, vai lá, participa, é importante para a empresa, é importante para você, vai ajudar você a conhecer melhor os produtos. E fica muito mais fácil, assim, de você conseguir gente engajada para o seu painel. Bom, e eles te ajudam também um ponto importante, que eu tô com uma listinha aqui para não esquecer absolutamente nada. Eles podem te ajudar também a fazer com que essas pessoas tenham tempo para você, tempo para o seu painel. Por quê? Às vezes as pessoas estão ali na rotina delas e tudo, e é difícil sair para ir fazer uma sensorial. E um painel treinado exige muitas sessões, muito treinamento, muita discussão e tudo mais. Então, se você conseguir os aliados certos, você consegue fazer com que a sensorial faça parte do escopo dessas pessoas. Faça parte, seja como uma atividade que ela precisa desempenhar para complementar a função dela, que faça parte da função dela. Então, com os aliados certos, você consegue essas pessoas com mais facilidade, com certeza. Meu sonho de consumo, assim, num dos lugares que eu trabalhei, era ter painel próprio, né, dedicado. Pessoas que só fizessem aquilo sem que eu precisasse recrutar meus colegas, né? Eu não consegui realizar esse sonho de painel vitalício. Não consegui o sonho do painel próprio, né? Tipo, o sonho da casa própria. Não consegui o sonho do painel próprio. Mas eu treinei a equipe, treinei meus colegas para alguns projetos mais longos. Então, eu tive que selecionar essas pessoas, que recrutar essas pessoas, selecionar e fazer com elas um treinamento para projetos específicos. E isso só foi possível porque eu tinha apoio. Todos que estavam ali,
eles sabiam da importância daquilo que eles estavam fazendo, os líderes dessas pessoas também sabiam da importância daquilo que eles estavam fazendo, então todo mundo já se programava e já reservava aquele momento para fazer as avaliações sensoriais. Todos estavam muito comprometidos com os resultados que isso ia trazer. Bom, e aí, gente, vamos ao ponto, né? Eu contei que não consegui meu painel próprio dedicado, fiz painéis com os meus colegas, mas existem empresas com diversas situações. Existem empresas que têm pessoas contratadas exclusivamente para isso, existem pessoas que usam os próprios funcionários. Os dois funcionam, é só você se adequar a cada contexto, a cada realidade, a cada necessidade, que o painel funciona do mesmo jeito, funciona da mesma forma. Então eu vou falar um pouquinho dessas possibilidades que eu acabei explorando aí ao longo desses anos na Sensorial. E aí vai de você estudar essas possibilidades e ver a que mais se adequa aí à sua realidade. Se você nunca selecionou pessoas para um painel, talvez o mais indicado seja você começar mesmo com os seus próprios colegas, ver como isso funciona, ver se funciona bem, mostrar para a empresa os resultados interessantes que esse painel vai conquistar. E aí, na sequência, quem sabe você consegue realizar o sonho do painel próprio. Bom, então, onde conseguir essas pessoas? Eu listei aqui 4 possibilidades de onde conseguir essas pessoas. Primeiro, na própria empresa, trabalhando com os seus colegas. Qual é a questão aqui? Tempo limitado. Esse é um empecilho, né? As pessoas estão na correria. Eu não sei vocês, mas agora no fim de ano, acho que eu vou comer peru de Natal fazendo relatório de sensorial. Mas fim de ano, correria total. Imagina a pessoa tá nessa correria, tem que arrumar um tempinho para ir lá fazer seu painel. Mesmo sabendo da importância, às vezes ela precisa terminar um experimento, não tem como sair. Mas ponto positivo de se usar os seus colegas, usar as pessoas da sua própria empresa. Eles conhecem o produto já, né, que você trabalha. Então, fica muito mais fácil de você treinar essas pessoas. É um trabalho a menos. Então, tem seus prós, tem seus contras, todas as situações que eu vou colocar aqui vão ter. E aí é saber trabalhar com elas. Segunda opção, você ter pessoas contratadas exclusivamente para isso, sejam elas contratadas pela sua própria empresa ou então contratadas como terceiros. Eu cheguei a pesquisar as duas maneiras, mas assim, as duas não tinha muita diferença assim, em relação a custo de painel, não. Mas as duas eram possíveis. Às vezes a empresa tem questão de não querer aumentar headcount e tudo mais, e aí contratar esses painelistas como terceiros pode ser uma possibilidade. Chegou uma perguntinha aqui. Eles conhecerem o produto não é ruim? Já fica como um viés. Então, seria ruim se a gente estivesse falando aqui de testes com consumidores. E aí, para testes afetivos, né, que você faz com consumidores, o ideal é pegar pessoas que não tenham aquela vivência ali com o produto, que não tenham... que conheçam o produto mesmo como consumidoras e não como pesquisadoras e pessoas envolvidas na produção daquilo. Mas para painel isso pode ser benéfico, porque aí a pessoa já vai conhecer o produto mais a fundo e vai saber identificar algumas características, alguns atributos neles, que pessoas que não têm um contato tão frequente com o produto podem demorar mais para desenvolver. E aí, isso até puxa uma outra questão, né? Tem muita gente que me encontra e fala: ai, mas eu não sei, eu não sei perceber as coisas, eu sou muito ruim nisso. Mas a maioria das pessoas com treinamento consegue desenvolver. Então, é ter paciência e praticar, que a maioria das pessoas consegue se desenvolver e discriminar, encontrar atributos nos produtos. Questão de treino.
Então vamos lá, já falamos de usar colegas, de usar pessoas contratadas exclusivamente para isso, sejam da própria empresa ou terceiros, e aí vamos falar de pontos positivos e negativos aqui. Ponto positivo, o tempo não é um problema, elas vão estar lá te aguardando, lindas e maravilhosas, só esperando você dar as instruções do que elas precisam fazer, elas estão lá dedicadas só para isso. Isso é maravilhoso. Treinamento, ele pode ser mais difícil e mais demorado, que é o que eu estava falando agora, né? Que as pessoas não têm um contato tão frequente com o produto, então pode ser que elas demorem mais para se desenvolver, mas também nada que um treinamento frequente, elas vão ter mais tempo para treinamento, então, bem dizer, isso se equilibra, né? Custo é um ponto. Às vezes, se a empresa não tem ali uma grana para investir, talvez seja a opção de ir para os colegas mesmo de trabalho. Então, custo é um ponto. Certeza que isso aí custa um rim. Custa um rinzinho. São pelo menos umas 20 pessoas que você tem que ter, né? Imagina 20 pessoas a mais na sua folha de pagamento. Só que o benefício que isso gera é incalculável, né? Traz muitos benefícios para a empresa que sabe aplicar uma sensorial corretamente. Essa empresa ganha uma vantagem competitiva muito grande em relação aos seus concorrentes. E uma terceira opção é fazer parceria, por exemplo, com ONGs, com associações, onde você consiga essas pessoas voluntárias. E aí você pode ressarcir essas pessoas de alguma maneira, ou fazer uma parceria de troca mesmo com as ONGs, de você prestar algum serviço de educação, por exemplo, e trocar isso pela atividade da ONG com os painéis. Enfim, eu conheço empresas que aplicam todas essas possibilidades. Tudo isso é possível. Uma aguinha, sempre bom. Vi que chegou gente nova aí, gente. Sejam bem-vindos. Bom, já sabemos quem são essas pessoas. Agora a gente tem que selecionar de fato essas pessoas. A gente já sabe para qual caminho a gente vai seguir e agora a gente tem que, de fato, ver se elas estão dentro daqueles requisitos que a gente precisa para elas participarem de um painel treinado. O que eu espero dessas pessoas que participem de um painel? Elas têm que ser comunicativas. Você imagina você chamar elas para uma sessão de levantamento de atributos, onde uma discussão, né? Depois do levantamento, fazer ali uma discussão para fazer esse alinhamento de atributos e a pessoa não falar nada, concordar com tudo que a outra fala, ou ao contrário, né? Uma pessoa só dominar toda a discussão. Então, o que a gente precisa aqui é que as pessoas sejam comunicativas, saibam trabalhar em equipe e, claro, tenham uma discriminação mínima aí entre produtos. E para isso, a gente faz alguns testes. Entre colegas, né? Se você for trabalhar com seus colegas, é mais fácil, você já conhece mais ou menos, sabe como eles são e se eles estão dispostos a colaborar e tudo mais. Se você for partir para contratados ou para terceiros, os recrutadores podem já te ajudar a fazer um primeiro filtro, né? Pegar aquelas pessoas que são mais comunicativas, que têm um histórico aí de trabalho em equipe. E quantas pessoas você vai precisar selecionar? O ideal é que você tenha ali no seu painel pelo menos umas 20 pessoas treinadas, mais ou menos. Porque as pessoas faltam, as pessoas ficam doentes, as pessoas entram em férias, ficam grávidas e tudo mais. Tudo pode acontecer. Então, se você tiver 20 pessoas treinadas e prontinhas para avaliar, você garante que no final você chega no seu número mínimo de respostas para um painel treinado, que geralmente varia ali entre 8 e 12. E aí, só um minuto aqui. Deixa eu fechar essa porta, porque tem alguém falando alto no telefone na sala.
Pronto, desculpa, gente. Então, eu estava falando do número de pessoas. Se você tiver ali umas 20 pessoas, você consegue garantir esse número mínimo de respostas. Você não vai chegar no meio do seu teste e ver, ai, socorro, não preciso mais gente. Então, para você chegar nesse número final de 20 pessoas que de fato vão trabalhar com você, você precisa começar com um número maior, né? Talvez 2 vezes mais, 1,5 vezes mais que 20 pessoas. Começar aí com umas 40, 50, por exemplo. E quais são essas etapas? Primeiro você começa com um questionário, um bate-papo, onde você vai fazer algumas perguntas para essas pessoas. Tem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, questões de saúde. Você tem que perguntar para a pessoa se ela tem doenças crônicas, se ela tem alergias, intolerâncias. Isso para qualquer tipo de produto, né, que você for trabalhar. Dermatite, especialmente se for algum produto cosmético, algum produto para o corpo. Alopécia, né, que é perda de cabelo. Imagina, a pessoa vai avaliar shampoo ali, ela tem alopécia, enfim. Condições dentárias é importante também. Você vai chamar uma pessoa para um teste de, vamos ver, batatas fritas bem crocantes e a pessoa usa dentadura. Imagina. Ou amendoim, aquele amendoim com casquinha, e aí a pessoa usa dentadura, como é que faz, né? Aí o pedaço de amendoim entra por baixo da dentadura, aí fica um negócio difícil. Então, são coisas que você precisa perguntar. E isso tanto para garantir a segurança do seu avaliador, né, como garantir que o seu painel vai funcionar corretamente. Uma outra coisa que você tem que ver também é em relação aos produtos que você vai avaliar. Esse é um teste, os métodos descritivos, né, os discriminativos, que são onde você tem a possibilidade de usar pessoas treinadas, eles não envolvem o gostar ou não, e na verdade é até bom que as pessoas funcionem mesmo como instrumentos de medida e deixem nesse instante o gostar ou desgostar de lado. Mas essa é uma atividade contínua, né? O que você espera quando você monta um painel é que ele dure ali por anos e anos. Então, eu já vi painel com 10, 15 anos, as pessoas entram e ficam mesmo. Então, além de ser simplesmente um trabalho, né, isso tem que ser uma atividade prazerosa para a pessoa. Afinal, é muito tempo que ela vai passar ali fazendo aquela atividade. Então, você tem que listar ali todos os produtos que você tem a possibilidade de avaliar e recrutar pessoas que não rejeitem esses produtos. Elas não podem rejeitar esses tipos de produto, alguma coisa que ela odeia, que não vai consumir de jeito nenhum, porque isso vai fazer a atividade dela muito pouco prazerosa e, no fim das contas, ela vai ficar desmotivada e você vai perder essa pessoa. E aí isso pode também prejudicar a avaliação dela, né? Ela ter resultados inferiores do que o restante do painel. Que mais? Você tem que ver se você precisa que essa pessoa tenha alguma habilidade específica. Como, por exemplo, para testes de produtos para cabelos, muitas vezes você precisa que essa avaliação seja feita por cabeleireiros. Então, e não é a própria pessoa que vai lá e lava o cabelo dela. A maioria dos lugares que eu vejo fazerem esses testes de produtos para cabelos com pessoas treinadas tem cabeleireiros, e aí é o cabeleireiro que vai aplicar os produtos na pessoa e é esse cabeleireiro que é treinado e vai fazer as avaliações. Então, esse é um exemplo de alguma habilidade específica. Então, se eu estivesse recrutando para painel treinado de cabelo, eu iria atrás de cabeleireiros. A pessoa tem que ser motivada, tem que ter curiosidade, tem que ser interessada, senão logo ela perde o gás ali e sai desse painel e te abandona. Que mais? Acho que é isso. Disponibilidade e interesse em colaborar também. E aí vamos de fato para entender se essas pessoas estão aptas a discriminar produtos, se elas têm a acuidade sensorial necessária.
E aí vai depender muito também do tipo de produto que você trabalha, tá? Eu vou passar um geral aqui do que existe na literatura e aí você adapta para o seu produto. Primeiro exemplo que a gente geralmente utiliza é selecionar pessoas em relação à visão, né? Muitas vezes você precisa avaliar ali a cor dos produtos, ver como é que tá essa intensidade de cor. E aí, existe um teste específico, se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar, é teste de Ishihara, acho que é assim que fala, ele tem uns Hs, assim, deixa eu soletrar, vai ser melhor, porque aí quem quiser pesquisar já pega esse nome e digita. Ishihara. Pronto, é isso. E aí, esse teste é uma série de bolinhas assim coloridas, com números, com símbolos dentro, e aí quem é daltônico ou tem alguma dificuldade na visão de cores não consegue ver. É um teste super simples e bem legal de ser aplicado, se você precisa que as pessoas tenham essa habilidade. Ixi, acho que não foi aqui, deixa eu digitar nos comentários. Pronto. Aliás, eu acabei de lembrar que eu não deixei o título dessa live salvo nos comentários, fixado. E aí, gente, deu para pegar aí? Então é só digitar esse nome no Google e vocês vão encontrar esses testes para visão. Se você não precisa avaliar atributos de visão, gente, não tem problema, não precisa fazer. E aí aqui eu quero até abrir um adendo e contar de um exemplo, né? Que no Sense Latam, que aconteceu recentemente, de 24 a 26 de novembro, teve uma palestra super legal do Fernando, da Argentina, que ele contou sobre o painel de pessoas cegas que ele tem. Esse painel está formado há 13 anos, né? E é um painel que, para os objetivos de pesquisa dele, funcionam. Ele não precisa que as pessoas avaliem atributos visuais naquilo que ele está avaliando. Então, como eu falei, eu estou te dando ali uma série de possibilidades e você traz para sua realidade e vê para quais produtos você precisa selecionar aquelas pessoas, se faz sentido fazer esse tipo de teste ou se não faz. Mas algum teste nesses moldes você precisa fazer adaptado ao seu produto. E aí, ainda nos testes de acuidade, tem também a acuidade para olfato e para paladar. Como que a gente geralmente faz isso? Primeiro, gostos básicos é um clássico, tem que estar, né? Então, geralmente a gente prepara soluções de gostos básicos, então doce, geralmente uma solução de sacarose, ácido, uma solução de ácido cítrico, amargo, uma solução de cafeína, e se não tiver, porque às vezes cafeína é bem difícil de comprar mesmo, por ser controlado e tal, você pode usar sal amargo. Salgado, nosso sal de cozinha, cloreto de sódio, umami, glutamato monossódico e também adstringente, que dá para usar o ácido tânico, e metálico, que dá para usar o sulfato ferroso. E aí você prepara essas soluções, e qual que é a ideia de preparar essas soluções? Você prepara 2 conjuntos diferentes. Aí a pessoa prova descreve o que ela sentiu, qual gosto básico ela sentiu, e além disso, você pode pedir para ela provar um segundo conjunto, fazer duplas daqueles que são iguais e ver se ele descreveu corretamente. A mesma coisa você pode fazer com os cheiros. Então, você pode selecionar cheiros que são interessantes ali para os seus produtos, sejam eles alimentícios, cosméticos, para casa. Você pode selecionar cheiros ali que os seus avaliadores vão encarar no dia a dia deles. E você pode preparar copinhos. Eu dei essa dica aqui faz muito tempo já, que você pega um copinho e aí você coloca alguma coisa ali dentro, né? E fecha com papel alumínio e faz um monte de furinho nesse papel alumínio e põe outro sem furo por cima tapando. Aí a pessoa vai, tira só o primeiro sem olhar o que está dentro e faz a avaliação dela.
esse método pode ser bem útil, assim, em geral, a recomendação é você trabalhar com aromas, com fragrâncias, e aí você pode colocar em fita olfativa ou em copinho, em pedacinho de algodão mesmo, embebido nesses aromas e fragrâncias. Mas aí, se você não tiver, você vai e trabalha com produto mesmo. E aí, essa dica do papel alumínio funciona porque aí a pessoa não vai saber, não vai conseguir ver o que ela está avaliando. Aí você pode colocar, sei lá, um orégano, um ketchup, algum hidratante, talvez hidratantes de cores que tenham cores diferentes que você quer incluir, aí é bom a pessoa não ver. Então dá para brincar à vontade. E aí, para fragrância, a ideia é a pessoa cheira para fragrâncias e aromas e fragrâncias, né? A pessoa cheira um conjunto, cheira o outro conjunto, tem que fazer duplas com as que são iguais e depois ainda tem que descrever o que ela está sentindo. Para esses testes, em geral, a gente usa um mínimo de 70% a 80% de acerto para a pessoa passar para a próxima etapa. A próxima etapa, tem algumas pessoas que já se dão por satisfeitas aí com o teste de acuidade, mas tem uma etapa que eu acho muito legal de aplicar, porque ela vai, de fato, trabalhar com os produtos que você vai avaliar, que é a análise sequencial de Wald. O que é isso? É uma série de testes triangulares, na verdade, testes discriminativos, eu em geral uso triangular. Então, é uma série de testes triangulares em ordem crescente de dificuldade. E aí você seleciona ali 6 a 8 testes triangulares e submete as pessoas a eles. E aí, já usando o seu produto, os produtos que você pretende avaliar no seu dia a dia. E aí, essa análise sequencial de Wald, ela tem uma formulinha, você plota, na verdade, esses resultados em um gráfico, e aí você vai colocando o número de acertos acumulado por cada painelista, e ele é interessante porque existe uma faixa, um limbo, né, nesse gráfico, e onde a pessoa não é nem aprovada, nem rejeitada pela quantidade de testes que ela fez. Então, aí você vai aumentando esse número de testes que você vai aplicar para essa única pessoa, até que ela caia ou na faixa de rejeição ou na faixa de aceitação. Você não precisa aplicar mais testes do que você planejou com todo mundo, só com quem está ali naquela faixa de incerteza, né? Então, por isso que eu acho essa análise sequencial de Wald uma metodologia interessante para selecionar as pessoas também. Bom, e aí depois dessas pessoas selecionadas, você vai começar o seu treinamento. E aí, gente, não esquece de manter os painelistas sempre motivados. Importante, se você está começando um painel agora, criar um sistema de recompensas para esses painelistas. E aí, recompensa, eu não estou necessariamente falando de recompensa financeira, não. Às vezes um reconhecimento que você dá, uma premiação, algo desse tipo, já deixa as pessoas super felizes. Ou chamar todo mundo para almoçar junto um dia em algum lugar. Essas pequenas coisas que tornam o dia a dia das pessoas melhores e deixam elas mais motivadas, né? É importante também sempre deixar um diálogo aberto, porque a gente erra bastante, né? E sendo a primeira vez que você vai fazer isso, você também está suscetível a erro. E você também precisa se adaptar ao que aquelas pessoas esperam de você, ao que você espera delas, né? Uma adaptação mútua. Então, é sempre importante deixar um canal aberto para diálogo também, saber ouvir feedbacks da forma como você está levando aquilo, tá liderando essa iniciativa do painel, saber dar feedbacks também, então saber falar para as pessoas, olha, esse comportamento não é legal, esse comportamento foi super, super legal da sua parte, nesse atributo você precisa melhorar, nesse você está indo muito bem, então manter sempre ali o diálogo constante. E agora, gente, que vocês já sabem selecionar pessoas, eu deixo um convite aqui. Bora para ação, vamos começar 2021 com um painelzinho montado, o que vocês acham? Bora lá? E aí,
Eu conto com vocês para darem esse passo. E se vocês tiverem alguma dúvida, lembrem-se que eu estou sempre à disposição. Obrigada por acompanharem a live de hoje e até a próxima!